Abra a tua Bíblia comigo, por favor, em Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5, nós vamos ler o verso 41. Quem está animado com a palavra de Deus? Quem está animado em ouvir a voz de Deus nessa noite mais uma vez? Diga amém. Quem crê que o Senhor vai falar contigo? Diga glória a Deus. Isso pode ministrar também na vida de alguém, dizendo: Deus vai falar com você nessa noite. Glória a Deus. E Ele vai falar mesmo, meu irmão. Eu creio, amém? Mateus capítulo 5, verso 41. Vai dizer assim o texto. Isso. Até nessa versão é melhor do que a minha. Diz assim o texto: se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Vamos tentar repetir todo mundo aqui pelo telão. É só esse verso hoje que nós vamos ler. Todo mundo no 3. Vamos ler por essa tradução aqui do painel, pode ser? 1, 2, 3. Se alguém... Glória a Deus. Alguém pode estar olhando para esse texto dizendo: opa, o que vai sair desse texto hoje? O que o pastor vai pregar? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre vivendo ou viva além das expectativas. Você pode repetir comigo? Diga: viva além das expectativas. Agora vamos trazer para o pessoal. Diga assim: eu vou viver além das expectativas. Irmão, 2024 está chegando. A gente está a 11 dias de 2024. E a minha pergunta é: o que fizemos em 2023? Sei que ainda tem mais uma quarta e já estou com mais ou menos a mensagem também preparada no coração para quarta-feira que vem, para nós encerrarmos a nossa quarta da fé de 2023. Mas eu quero falar hoje um pouquinho sobre... a capacidade de viver além da expectativa. Por quê? Porque esse texto aqui, lembrando, o contexto dele é Jesus Cristo no Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, ou Sermão das Bem-aventuranças, depende da tradução da tua Bíblia. Então, em Mateus capítulo 5, 6 e 7, do Evangelho segundo escreveu Mateus, vai ser descrito ali todo o Sermão da Montanha, todo o Sermão do Monte, onde Jesus está pregando. Jesus se assenta no monte e ali ele vai pregar durante um bom tempo, e ele vai falar sobre diversos assuntos no Sermão da Montanha. E você deve se lembrar: bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes de coração, pois estes verão a Deus. Tantas outras bem-aventuranças. Bem-aventurados os perseguidos em meu nome. E tantas coisas que a gente olha e a gente entender que bem-aventurança, para começar esse contexto, essa mensagem, quer dizer felicidade, ou ser feliz, ou muito feliz. Diga assim: eu sou bem-aventurado. Só que então vamos fazer isso de novo. E você vai olhar para alguém e dizer isso: eu sou bem-aventurado. Abrir um sorriso, né, irmão? Não dá para você falar assim: eu sou bem-aventurado. Tá, né, irmão? Você é bem-aventurado. Vamos lá, faz isso com quem estiver perto de você. Diga: eu sou bem-aventurado. E sorrisão, irmão, de orelha a orelha. É isso aí. Sorriso Colgate. Chiquinho, propaganda. Se o Colgate quiser nos patrocinar, estamos à disposição. Por que eu estou dizendo... Por que eu trouxe esse texto hoje? Porque dentre todas essas palavras de Jesus, e entenda, mano, nós ao longo de 2023, nas quartas da fé, nós falamos muito sobre milagres, sobre transformações, sobre curas. Mas ao longo desse tempo de 2023, onde nós falamos sobre cura, sobre milagre, e nós profetizamos e nós oramos, e pessoas receberam milagres. Se eu desse microfone a oportunidade, com certeza pessoas hoje diriam, talvez não no microfone, que algumas têm vergonha, mas diriam: pastor, eu recebi um milagre na quarta da fé, eu recebi uma cura, eu vim para cá com uma dor e fui embora sem nunca mais ter essa dor. Quanta gente já contou milagres, quantos testemunhos nós contamos aqui. Mas preste atenção: o maior milagre que eu e você podemos receber na quarta da fé ou qualquer outro culto que nós estivermos,
Pode ser sim o milagre de uma cura, pastor Aline. Pode ser sim o milagre de uma libertação. Pode ser sim uma transformação no nosso casamento. Deve ser, mas entendo, o maior milagre que nós podemos receber diante desse altar e diante desse lugar, esse ambiente preparado, é uma palavra que transforme a nossa realidade e a nossa vida para todo sempre. Então, mais importante do que a oração que eu possa receber, uma imposição de mãos, uma cura que eu possa receber por uma oração, é uma palavra que eu ouça na quarta da fé e que eu saia daqui, eu nunca mais seja o mesmo. E é sobre isso que eu quero falar hoje, sobre a nossa capacidade de terminarmos esse 2023 e virarmos esse ano e entrarmos em 2024 para vivermos além de toda a expectativa humana, de toda a expectativa das pessoas, de toda a expectativa, quem sabe até mesmo de nós mesmos, até hoje, dizendo assim, aqui é o meu limite, aqui é o meu ponto final, daqui eu não saio, daqui não tem jeito, que eu não cresço mais. Mas Jesus te trouxe aqui nessa noite para dizer, é só o começo, você vai muito mais além das expectativas. E aí, diante disso, coloca o texto de novo para mim, se puder. Jesus vai dizer assim, dentre tantos assuntos que ele está tratando, porque aqui as bem-aventuranças falam sobre questões morais, éticas, religiosas, sociais. Mas aí Jesus pode pôr, verso 41, por favor. Jesus vai dizer assim, se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Vamos entender esse contexto literal, esse contexto social, esse contexto governamental da época. O que acontecia nessa época em que Jesus estava presente com os discípulos, está ministrando essa palavra? Eles estavam sob, ou seja, debaixo do governo romano. Creio que todos aqueles que já estudaram um pouco mais, já entendem um pouco mais da palavra, sabem que Jesus Cristo nasceu diante ou dentro do Império Romano, entre o povo judeu. Tanto que o povo judeu, os discípulos, em todo tempo perguntavam, Jesus, e quando é que nós vamos assumir o reino? E quando é que o Senhor vai governar? E quando é que nós vamos... Por quê? Porque a expectativa deles era de um governo, naquele momento, um governo literal. Então Jesus vem, ele é o Messias, ele é ungido do Senhor e ele vai mudar tudo, e ele vai tomar o poder e nós vamos lutar, vamos fazer uma guerra civil e nós vamos vencer o Império Romano e nós vamos assumir o trono, nós voltaremos a ser um grande povo, um grande exército, uma grande nação. Mas aí Jesus explicando para eles todos os momentos, falando, ainda não é chegada a hora, dizendo o governo ainda não é visível, mas ele é invisível. Ele não é um governo ainda literal, mas ele é um governo que vai iniciar com a obra do Espírito Santo, com a transformação de vidas. E assim eu profetizo, nós vamos entrar em 2024 declarando isso, venha o teu reino. E, irmão, 2024 é o ano do reino chegar, do reino vir, do reino se estabelecer nessa cidade de Itapetininga, através da nossa vida, através dessa igreja, através do nosso trabalho, através da nossa família. O governo do Senhor Jesus será estabelecido em Itapetininga, através da minha e da tua vida. Quem confirma isso, diga amém. Para a gente ir para o texto, senão não caminho. O Império Romano tinha algumas questões culturais e eram leis, Rogério. E uma das leis era, vem aqui, Rogério, me ajuda a fazer esse exemplo aqui, fica mais fácil, tudo aquilo que a gente visualiza fica melhor para o pessoal entender. Vem aqui em cima, que daí também o pessoal da filmagem, aí, o pessoal de casa consegue assistir. Então vamos imaginar que o Rogério é aproveitando que está de farda aqui hoje como diácono, que ele é um soldado romano. Um soldado romano que carregava todas as suas vestimentas, e normalmente ele ali também estava cuidando do império em si. Aonde quer que ele estivesse, ele estava cuidando dos líderes, dos religiosos. Ele estava ali também cuidando para que o povo não tivesse nenhum tipo de possibilidade de fazer algum tipo, vir contra o governo, né? Tentar uma reação contra o governo. Então eles estavam sempre preparados, fardados, preparados com espada. Mas esse soldado, ele tinha, como qualquer outro trabalhador, na época também tinha escravidão, mas eles eram trabalhadores do governo, e ele tinha o seu horário. Então imagine-se que, vamos contextualizar para os nossos dias, o Rogério com o soldado romano, deu às 6 horas da tarde e ele pode ir embora, cumpriu o seu período. E quando ele está indo embora, imagine-se que naquela época não tinha os carros que tem hoje, não tinha toda a mobilidade que nós temos hoje.
Então, normalmente, as trajetórias eram a pé, e eram quilômetros, e era deserto. Como vocês todos nós sabemos, deserto, meio deserto, muito calor, muito sol. E ele, cansado já do serviço, ele tinha direito, como soldado romano, debaixo do Império Romano, por lei, a obrigar alguém, seja judeu ou não, mas em especial judeus, a carregarem as suas armas, a carregarem as suas mochilas, ou o que ele tivesse, que precisasse que fosse carregado. E ele poderia obrigar alguém a carregá-lo por 1,5 km, ou seja, 1 milha. 1 quilômetro, 1,5 km, que era 1 milha. Então, se, por exemplo, eu estivesse passando aqui, imagine que o soldado romano está ali e deu o horário dele, e eu estou passando, simplesmente passando, depois do trabalho, durante o trabalho, eu estou passando, e de repente ele me para e ele me diz assim: por favor. Não sei se falava por favor, tá, irmão? Estamos só especulando, acho que não. Mas vamos imaginar que ele falasse: por favor, carregue as minhas coisas. Irmão, eu não podia discutir, eu não podia dizer não. Eu tinha por obrigação, segundo a lei romana, de carregar as suas coisas, carregar as suas espadas, carregar as suas... tudo aquilo que ele precisasse, por 1,5 km, ou por 1 milha. Quem está me entendendo, diga amém. Então eu caminhava com ele. Vamos lá, Rogério. Vamos imaginar que daqui até o final do púlpito é 1 milha. Só para você imaginar, tá? Aí eu estou ali carregando, ele está tranquilão, eu estou ali, cheio de fardo. Ao chegar a 1,5 km ou a 1 milha, o que essa pessoa que estava obrigada a carregar podia fazer? Tirar tudo que ele tinha nas costas, tirar tudo que ele estava carregando, deixar ao chão e simplesmente partir. Ele não precisava nem dar satisfação para o soldado. Quem está me entendendo, diga amém. Rogério, obrigado. Então, essa era a governabilidade romana. Entre tantas coisas, essa é uma das leis romanas que o povo judeu tinha que obedecer. Quem me entendeu até que diga amém? Irmão, era fácil você ser obrigado a carregar a farda ou a espada ou o que fosse de um soldado por 1,5 km, sem receber nada, sem receber um obrigado, quem sabe, simplesmente obrigado a carregar tudo isso por 1,5 km. Era fácil, sim ou não? Bom, imagine o constrangimento, imagine que depois você tinha que voltar esse 1,5 km, quem sabe, para buscar alguma coisa que se deixou, ou para resolver alguma coisa que você não tinha resolvido. Você não tinha direito de falar, viu, espera eu terminar aqui um negócio, eu já vou. Não, se ele pediu, eu tinha que fazer. Mas aí vem Jesus. E Jesus não fala assim: ó, você precisa tratar bem o soldado que você vai carregar a farda, que você vai carregar as coisas. Olha, você precisa ir nesse 1,5 km cantando louvores. Não, Jesus não fala nada disso. Mas Jesus diz o quê? Se alguém te obrigar, eles sabiam o que Jesus estava dizendo. Jesus não podia falar, se o Império Romano te obrigasse, se um soldado romano te obrigasse, não poderia falar isso. Mas Jesus diz o quê? Se alguém te obrigar a andar 1 milha, ele vai dizer, e 2. Faz a mais do que te pediram. Sabe por quê? Porque se você for além da expectativa, se você fizer mais do que aquilo que te pedem, você está mostrando que o teu caráter é igual ao meu caráter. Eu vou dizer de novo, que acho que tem mais gente para receber, que talvez alguns ainda não entenderam. Jesus, depois de eu explicar tudo isso aqui, te explicar tudo isso aqui, 1 milha, 1,5 km era obrigação. Você tem que fazer, você não tem direito de escolha. Jesus está dizendo, isso daí eu não vou nem te cobrar, você precisa fazer. Irmão, trabalhar, ganhar o seu pão, cuidar da família, cuidar bem do marido, da esposa, cuidar dos filhos. Irmão, não mais do que obrigação. É como se Jesus estivesse dizendo, eu não preciso nem te dizer que você precisa fazer bem isso. Porque não é nada mais do que obrigação. Trabalhar direitinho, ser honesto no teu dia a dia, não é mais do que obrigação. O que Jesus está dizendo é, faça além do que aquilo que a maioria já faz. Por quê? Porque você tem um caráter igual ao meu. Isso é ir além das expectativas. 2023 está acabando. Eu não sei o quanto nós construímos. Cada um conhece a sua realidade. E deixa eu te falar. Olha que lindo, obrigado. Além do esperado, além da expectativa, está valendo. Deixa eu te dizer algo. Essa mensagem primeiro me marcou e me constrangeu. Que eu estava, quem acompanhou aqui quarta passada, eu estava viajando, fui viajar com a família, fiquei uns 4 dias, 5 dias fora. Aproveitei descansar bastante. Mas nesse período também Deus ele foi me mostrando algumas coisas e eu estava lá no hotel onde a gente ficou, muito bom por sinal. E aí, mas irmão, lá tinha muita gente trabalhando, é um hotel bem grande, muito grande mesmo. E muita gente trabalhando.
E às vezes você chega, por exemplo, isso é um exemplo, tá? O pessoal do hotel não fica chateado comigo, isso é um exemplo. Você chega na portaria e o tratamento é de um jeito. Você fala, nossa, será que todo mundo é assim? Mas aí você vai na rouparia, você vai no lugar onde tem toalha, por exemplo, para usar a piscina. E a hora que você vai pegar a toalha, a moça te cumprimenta, a moça sorri, ela te trata tão bem. Você diz assim, opa, é tão diferente da pessoa que estava na portaria. E se você vai num outro pedaço, você vai no restaurante, por exemplo, você vai ter pessoas te tratando de um jeito e outras te tratando de outro. Aí a minha pergunta é porque a empresa te obriga, a empresa diz que tem que... Provavelmente não, senão todo mundo trataria igual. Mas por que alguém te trata de um jeito e outra pessoa te trata tão melhor? Porque alguém decidiu viver além da expectativa. Sabe por que na tua empresa, na minha empresa, na nossa empresa, no nosso dia a dia, na nossa vida profissional, tem gente que dá muito certo e tem gente que não dá tão certo assim? Ah, é porque o governo. Não, irmão, não é culpa do governo. Ah, é porque o patrão. Não é culpa do patrão. É que a gente não está fazendo aquilo que poderíamos fazer de melhor, muitas vezes. É porque a gente poderia ser o melhor funcionário da nossa empresa, mas a gente se satisfaz sendo mais um. Eu sei que essa mensagem talvez esteja mexendo com você, e eu espero que sim, que ela mexeu comigo. Eu tive um sonho, olha que loucura. Eu tive um sonho, e nesse sonho, e a Aline já sabe mais ou menos alguns sonhos que eu tenho, né, ministeriais. E nesse sonho, aquela visão ministerial, Deus me deu a visão, como se eu estivesse vivendo aquela realidade, viveremos. E aí, quando isso aconteceu, eu me lembro muito bem que nessa visão, Aline, veio um pastor muito conhecido. No dia desse grande dia, nesse grande culto de celebração. E veio um pastor muito conhecido, que eu inclusive estimo demais, é alguém que eu espelho, além do meu pai. E aí esse pastor veio e eu lembro que eu cumprimentando as pessoas e de repente ele chegou e eu cumprimentei ele de uma forma tão diferente. E eu trouxe para o assento e eu levei, se não me engano, também para uma sala e tudo mais. Num sonho, tudo isso num sonho, irmão. E quando eu estava nesse sonho, eu acordei. Eu lembro que eu estava muito feliz, muito animado. Eu acordei, e quando eu acordei, instantaneamente o Espírito Santo tocou meu coração. Eu me lembrei do sonho, eu dificilmente lembro de sonhos. E quando eu me lembrei desse sonho, o Espírito Santo me perguntou assim: por que você tratou diferente aquele pastor do que você tratou as outras pessoas? Era só um sonho, irmão. Mas quem sabe Deus já estivesse ali alinhando meu coração para dizer assim: eu vou te fazer chegar lá. Eu vou te fazer viver grandes sonhos e realizações. Mas primeiro eu quero moldar teu caráter. Eu quero que você esteja pronto para ir além das expectativas. Você não seja mais um que chegue em lugares altos, mas comece a tratar as pessoas diferente. Irmão, entenda, essa mensagem primeiro ela mexeu comigo. Mas eu quero que ela esteja mexendo também com o teu coração e com a tua alma hoje. Para você sair e terminar esse 2023 e começar 2024 dizendo: eu preciso ir além das expectativas, eu preciso viver mais do que eu estou vivendo, eu preciso realizar mais do que eu tenho realizado, eu preciso me preparar porque o Senhor tem grandes coisas para fazer através de mim, e o Senhor vai fazer porque Ele quer te levar além de toda a expectativa humana. Deus quer te fazer viver grandes realizações em 2024. Mas para isso se prepara. Para isso muda algumas coisas que precisam ser mudadas. Para isso muda algumas coisas que você sabe que já não poderiam mais estar aí. Vamos continuar e vamos para a mensagem em si, né, que até agora acho que foi só a abertura. Sabe por que pessoas acessam lugares que outros não acessam? Porque eles decidiram fazer mais do que os outros fizeram. Diga assim comigo: mediocridade. Não, vamos lá, eu sei que é uma palavra difícil, mas tenta repetir mais forte. Diga: mediocridade é fazer sempre a mesma coisa. Agora diga assim comigo: ingenuidade é esperar um resultado diferente fazendo a mesma coisa. Irmão, se você está terminando 2023 e não está feliz com aquilo que você realizou, mude para 2024, porque senão você vai viver mais um ano igual. Eu sei que essa palavra é dura de certa forma, mas na verdade ela é para motivar a gente, é para mexer com a gente, é para a gente sair daqui hoje dizendo: se eu não quero viver a mesma coisa que eu estou vivendo, eu preciso passar a fazer coisas que eu não estou fazendo.
se eu ainda não estou realizando os sonhos que eu desejo realizar, se eu ainda não estou vivendo aquilo que desejo viver, é porque eu ainda não estou fazendo e produzindo aquilo que poderia fazer e produzir. Quem está me entendendo? Mediocridade é fazer sempre a mesma coisa. E pior, ingenuidade é achar que vai ter um resultado diferente fazendo a mesma coisa. Já ouviu essa frase? Acho que o pastor Cláudio Duarte que diz: se você está cansado de ouvir o que está ouvindo, para de gritar, você está gritando. Às vezes a gente quer resultados diferentes, produzindo a mesma coisa todo ano. Às vezes a gente quer viver o extraordinário, continuando a fazer o ordinário. Às vezes nós queremos viver coisas que a gente nunca viveu, mas a gente continua e vai ano, e passa ano, e continua ano, fazendo sempre a mesma coisa. Irmão, quanto Deus tem me cobrado para ser alguém melhor, um pastor melhor. O quanto eu estou buscando em Deus e me preparando para isso. Em 2024 eu quero começar a fazer 2 cursos teológicos. Por quê? Porque eu entendi, eu preciso melhorar, eu preciso crescer. Eu não estou falando isso para dizer que eu sou melhor do que você, pelo contrário, essa palavra foi primeiro para mim, tem sido primeiro para mim. Se eu quero viver e ir além das expectativas, eu preciso fazer mais do que eu tenho feito. Mas para a gente continuar, para a gente caminhar, Martin Luther King Jr., todos conhecem Martin Luther King Jr., ele disse uma vez uma frase que diz assim: todo ser humano precisa chegar ao seu destino. Vou repetir a frase de Martin Luther King Jr. Todo ser humano precisa chegar ao seu destino. Você pode repetir isso comigo? Diga: todo ser humano precisa chegar ao seu destino. E aí Martin Luther King vai ser perguntado ou indagado sobre isso. Ele vai falar assim: existem 4 possibilidades de alguém chegar no seu destino. 4 formas de alguém chegar no seu destino. Ou ele vai chegar voando, ou ele vai chegar correndo, ou ele vai chegar andando, ou ele vai chegar rastejando. Vou repetir. Martin Luther King diz que todo ser humano precisa chegar ao seu destino. Ele diz que existem 4 formas de alguém chegar no seu destino: voando, correndo, andando ou rastejando. Aí quando alguém pode olhar para isso e pensar assim, ele vai dizer que, poxa, eu preciso chegar voando, se prepara, você precisa chegar correndo. Não, a resposta dele é simples. Ele diz assim: não importa como você vai chegar, o importante é que você chegue. Eu vou dizer de novo, Martin Luther King está dizendo assim: o importante não é se você vai chegar voando, porque muitos de nós vão chegar voando, vão estar bem, vão estar animados, vão estar empolgados, preparados. Mas irmão, não importa se vai ser voando, não importa se vai ser correndo, não importa se vai ser andando ou se vai ser rastejando. O importante é que a gente precisa chegar, porque a pior tragédia da vida não é a morte, mas é uma vida sem propósito, sem destino. Alguém que não sabe por que acordou hoje, não sabe por que está terminando o ano, não sabe o que vai fazer do ano que vem. Sabe quando que eu vivo a plenitude da minha vida? Quando eu descubro para que eu existo. Então, irmão, se você ainda não sabe, ore a Deus hoje. Nós vamos ter um tempo de oração para que Deus possa te iluminar tua alma, tua mente, para você sair daqui hoje dizendo: eu descobri o propósito da minha existência, o propósito da minha vida, pela qual eu existo e pela qual eu vou batalhar e viver, e eu vou gastar minha vida por isso, porque esse é o propósito da minha existência. Porque a gente só consegue ter força para caminhar quando a gente tem um destino. Deixa eu te dizer algo que tem mexido no meu coração. Um outro pastor, também mãe, ele usa muito a expressão de que hoje o mundo é o mundo da correria. É o mundo de pessoas correndo, Luciano, o tempo todo. Parabéns, Luciano, parabéns. Viu? Vocês são um exemplo para nós de perseverança e de fé. Posso abrir a igreja? Creio até que a maioria já sabe. Hoje ambos perderam uma das suas irmãs. Faleceu hoje com quantos anos? 45 anos. E eu estava lá, participando desse momento, ofício fúnebre. Irmão, não é de maneira nenhuma demagogia, de maneira nenhuma para envaidecê-los, porque eu sei que não fará. Mas eu gostaria que nós dessemos uma forte salva de palmas ao Senhor pela vida de ambos, porque enterraram a irmã hoje e agora à noite estão na igreja, servindo ao Senhor e dizendo: o Senhor é bom. Sei que não é fácil, então parabéns. Eu vivi poucas vezes isso no ministério. Lá em Capão isso aconteceu. Uma menina que faleceu, 8 anos de idade, pegou uma bactéria e em poucos dias morreu. Eu fiz o ofício fúnebre, foi um dos piores, um dos mais difíceis que eu fiz. E toda a família dela no domingo, isso foi no sábado, glória.
No domingo elas estavam na igreja, a família toda. E eu falei, parabéns, irmão. Porque eu não sei se eu teria essa coragem, essa força de estar na igreja depois de enterrar uma... Acho que não lembro se era filha ou neta, de 8 anos de idade. Mas voltando aqui, falando sobre além das expectativas. Quando eu estava ouvindo esse pastor e ele fala que tem muita gente correndo hoje no mundo. Só que ele diz assim, mais importante do que correr é saber para onde eu estou correndo. Porque hoje existe um mundo de pessoas correndo, só que são pessoas correndo sem um destino. Você fala para elas, mas você está correndo para quê? Onde você quer chegar? O que você quer viver? Aonde você quer? O que você quer construir? Eu não sei, só estou correndo, eu preciso correr. Não, mas você está trabalhando tanto, você está fazendo tanto, você está juntando tanto, você está ganhando tanto, para quê? O que você quer? Qual é o seu sonho? Qual é o seu medo? Não sei, só preciso correr. Tem gente que só corre, irmão, mas não tem destino, não tem alvo. E talvez seja esse novo ano de 2024 um ano para você acelerar um pouco. Para antes de você pensar em correr com tanta força, com tanta velocidade, você primeiro encontrar um destino. Falar, Senhor, é aqui que eu quero chegar. 2024 eu quero terminar assim. 2024 eu quero encerrar o ano dessa forma. Eu quero que minha família esteja assim. Mas pastor, eu não quero criar expectativa, e se ela se frustrar? Ei, irmão, quem coloca a sua expectativa debaixo das mãos poderosas do Senhor não se frustra, apenas aprende a esperar o propósito e o processo de Deus, mas vai conquistar e vai viver o sobrenatural do Senhor, porque está diante dele os seus sonhos. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e mais ele fará. Viver o extraordinário, viver aquilo que eu tenho para viver. E quero, para a gente caminhar para o final, eu quero falar sobre alguns personagens que viveram além da expectativa e depois nós vamos orar. Quero começar com alguns bastante conhecidos de todos, do dia a dia mesmo de cada um de nós. O primeiro deles chamado Silvio Santos. Quem conhece aqui Silvio Santos? Já ouviu falar de Silvio Santos? Bom, Silvio Santos é simplesmente um dos homens mais ricos e bem-sucedidos do Brasil. Ele está vivo ainda mesmo, né? Tá, né? Não é. Faz tempo que eu assisto TV, então vai que o homem também já partiu, não estou sabendo. Mas independente, irmão. Construiu já o que tinha de construir. E Silvio Santos, para quem não sabe, quem já pesquisou, parabéns. Quem ainda não pesquisou, minha sugestão, pesquise sobre a história da vida de Silvio Santos. Bom, Silvio Santos, quando adolescente, se não me engano, ele foi camelô no Rio de Janeiro. Não é um homem que nasceu de uma família rica, riquíssima, e não tem pecado nisso também, tá, irmão? Não tem problema nenhum. Mas não foi um homem que nasceu pronto, tudo preparado, tudo... Não, irmão. Ele nasceu de uma família humilde. Foi camelô no Rio de Janeiro. Até que ele começou a vender algumas coisas na rua e começou a perceber que dava certo. E começou a falar a público e as pessoas gostavam da sua voz, da sua entonação, da sua maneira de trabalhar, de falar. E ele conquistava as pessoas com a sua maneira. E aí ele começou a vender um negócio chamado baú da felicidade. Não sei se já era baú da felicidade na época, acho que era carnê de alguma coisa. E ele trocava lá, as pessoas davam por mês ali alguma coisa, e no final do ano trocavam por um objeto, por um eletrodoméstico. E ele foi crescendo. A história dele basicamente, estou resumindo. Até que ele se tornou um dos homens mais importantes, apresentadores mais bem reconhecidos, sucedidos da história do Brasil. Quem mais nós temos para falar aqui? Um homem chamado Pelé. Quem já conheceu ou quem já ouviu falar de um homem chamado Pelé? Nossa, gente, ou vocês não estão erguendo a mão, vocês estão com preguiça hoje, ou vocês não conhecem ninguém, porque ninguém está erguendo a mão. Quem conhece o Pelé aí? Levanta a mão para você. Ah, obrigado. Esse já faleceu. Mas, irmão, só é o maior jogador de futebol da história do planeta. Pelo menos até hoje ainda é reconhecido como o rei do futebol. Mas para quem não sabe, Pelé também foi engraxate na cidade de Bauru, São Paulo, quando adolescente, para ajudar a sua casa a sustentar a sua família. Seu pai, que já era um jogador de futebol, ficou doente, ou se machucou, não me lembro. E quando ele não pôde jogar futebol e era o seu ganha-pão, a família, para não passar fome, ele começou a trabalhar de engraxate na cidade de Bauru, interior de São Paulo. E foi ali que ele começou. E foi ali nos Campos de Velada que o descobriram até que ele foi parar no Santos. Dali a gente conhece a história. Mas para você entender, as pessoas não nascem grande, como diz também o Cláudio Duarte, né? Quem nasce grande é monstro. As pessoas, elas conquistam aquilo que querem. Só que para isso você tem que estar disposto a pagar o preço de ir além do esperado e da expectativa. Quem mais? Quem que conhece? Esse talvez nem todos realmente conheçam. Quem que conhece Elon Musk? O Elon Musk, ou Elon Musk.
é simplesmente o homem, eu acho que ainda é, o homem mais rico do planeta Terra. O homem mais rico do mundo, do planeta. Se não for ele, é o dono lá do Amazon, não sei, Jeff Bezos. Mas o Elon Musk, se não for o primeiro ou o segundo, não tá ruim, irmão, não tá passando fome. Só eu não sabia. Eu fui pesquisar um pouco sobre algumas pessoas e aí eu descobri que Elon Musk acabou de contar para as pessoas que ele tem autismo. Elon Musk, o homem mais rico do planeta, tem um grau de autismo, é autista. E muita gente diz assim, eu não consigo porque minha vida é difícil. Mas eu não dou certo porque eu tenho uma pequena deficiência física. Mas eu não consigo porque minha família é muito simples, é muito pobre. Olha essas histórias, irmão. E para quem também conhece, já pesquisou sobre a história de Elon Musk, mesma coisa, nasceu do nada, foi construindo o seu império e hoje é o homem mais rico do planeta. Outro homem, quem conhece aqui um piloto de Fórmula 1 antigo, chamado Ayrton Senna? Quem? Bom, eu fui pesquisar um pouquinho sobre a história de Ayrton Senna, olha que incrível. Ele começou muito cedo já no kart, dando muito certo. Mas em 1978 a 1982, 78 e 82, quando ele tinha ali na faixa de 18 a 20, 22 anos, ele correu 5 anos, por 5 anos seguidos, numa modalidade mundial de kart, lá na Europa, se não me engano, na Europa. E durante esses 5 anos, ele correndo no mundial, ele não ganhou nenhum. Ele disputou 5 mundiais de kart, e até fala o nome de um cara lá que ganhava sempre. E ele fala que foi o maior rival, uma vez que perguntaram para ele, ele falou que foi o maior rival da vida, da história da vida dele, Ayrton Senna. Mas esse jovem, aos 18, até os 22 anos, correu, não ainda Fórmula 1, né, no kart, por 5 anos seguidos. E quando ele dava muito certo, ainda mais jovem, mais adolescente, quando ele vai para a Europa, ele fica 5 anos sem vencer nenhuma vez mundial. E por que eu estou dizendo isso? Porque quem sabe, muitos de nós, na primeira derrota, a gente está dizendo assim, não é para mim. Na primeira vez que a gente não dá certo, a gente diz assim, acho que não é para mim, eu vou desistir. Na primeira vez no ministério que a gente não consegue, que as coisas não dão certo, a gente diz assim, não é para mim, o chamado não é para mim. Quanta gente aqui com tanto talento, com tanto dom, mas uma vez que se decepcionou, disse assim, não é para mim, não vou fazer mais. Esses homens, irmão, tentaram, e faliram, e erraram, e quebraram. Quem aqui conhece o pastor Thiago Brunet? Muito bom, também sugiro para quem ainda não conhece. Em especial para quem gosta sobre a área de economia, administração, é um pastor fenomenal nessa área. Mas de tantas outras também. O pastor Thiago Brunet, ele conta da sua história de vida, hoje muito bem sucedido, um pastor que arrasta multidões nos seus congressos, mas é um pastor que quebrou, e se não me engano quebrou mais de uma empresa, mais de uma vez. Tentou, não deu certo, faliu, quebrou, fechou e começou de novo. Ei, eu não sei como foi o 2023. Quem sabe você tenha quebrado em 2023. Quem sabe você tenha sido demitido em algum momento em 2023. Quem sabe você viveu algum trauma muito grande em 2023. Quem sabe você viveu uma crise muito difícil em 2023. Quem sabe você viveu insucessos em 2023. Mas deixa eu te dizer uma coisa, 2023 está se encerrando, 2024 está chegando, e o que Deus está te dizendo nessa noite é: tenta de novo. Você não é definido pelas tuas falhas, pelas tuas fraquezas, pelas tuas fragilidades, pelas tuas decepções. Tenta mais uma vez, porque você pode conseguir da próxima. Não desista, porque só desiste quem é medíocre. Não desista, porque só desiste quem é medíocre. Quem aceita que não é para si. Eu não nasci para dar certo. Só que um texto de Jeremias 29:11, se não me engano, onde o próprio Deus vai dizer assim: mas eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. São pensamentos de bem e de paz, para vos dar um fim glorioso. Vou dizer de novo, Deus tem um fim glorioso para mim e para você. Deus quer escrever uma história extraordinária através da minha e da tua vida. Deus tem algo extraordinário preparado para mim e para você. Ele te fez e Ele me fez para dar certo. Ele escreveu uma linda história para nós. Só que Ele está me perguntando e te perguntando: vai desistir ou vai tentar mais uma vez?
gente não ficar só em personagens do dia a dia, vamos para bíblicos, personagens bíblicos. Você lembra da história de Isaac? Vai dizer lá em Gênesis, agora não me lembro, mas capítulo 26 por aí, que é 26 mesmo, que Isaac ele vai cavar 3 poços. Quando ele está na cidade de Gerar, ele está fora da sua cidade natal, da sua cidade de origem. E Isaac está lá e ele vai dizer assim: eu vou cavar os poços que meu pai cavou e os inimigos enterraram, atulharam. E ele vai cavar o primeiro poço. Irmão, naquela época, achar um poço com água já era algo grandioso, extraordinário. É como se hoje achar petróleo. Na época era achar água. E aí Isaac vai, os seus trabalhadores, os seus servos perfuram uma terra, um terreno. O que tem lá? Água corrente, água boa, água limpa. E aquilo é motivo de alegria, aquilo é motivo de gratidão, aquilo é motivo... Mas o que acontece? Os inimigos, aqueles que o rodeavam, aqueles que o invejavam. Porque quem não constrói nada só sobra inveja para ter. Eu vou dizer de novo, para quem não constrói nada, a única coisa que sobra para fazer é inveja de quem está construindo. Para quem não está fazendo nada, para quem não está concluindo nada, para quem não está vivendo nada, é mais fácil ficar olhando para quem está vivendo e dizer assim: ah, não vai longe. Ah, logo cai, logo vai dar errado. Para quem não faz nada, é mais fácil ficar tentando derrubar os outros do que tentar construir a sua própria história. E aí então aqueles homens que ali estavam começaram a contender para aquele poço. E vai dizer que Isaac não fica bravo, chateado, revoltado, dizendo: cadê Deus? Não, ele vai dizer: fica com o poço, eu vou cavar outro. Não, eu vou dizer de novo, acho que tem mais gente aqui que precisa ouvir essa palavra hoje. Ei, tem pessoas contendendo com aquilo que você construiu, fica tranquilo. O mesmo Deus que te fez construir até aqui vai te fazer construir de novo. Pode deixar, deixa que vá. Deus vai te dar a capacidade de abrir outro poço e vai ter água de novo. Porque a água acompanha aqueles que têm vida. A água acompanha aqueles que têm Jesus. A água acompanha aqueles que estão cheios do Espírito Santo. Aqueles que têm coragem para tentar de novo. Ezequiel, Sitna e Reobote. O terceiro é: o Senhor alargou a nossa tenda. Assim eu profetizo, Reobote, em 2024 sobre a minha e sobre a tua vida. O Senhor vai alargar as nossas tendas. O Senhor vai nos dar um tempo de paz. Lucas capítulo 7, depois você lê na sua casa, vai contar a história de uma mulher. E eu vou falar uma mulher porque, ao que tudo indica, essa mulher é Maria, irmã de Marta e Lázaro. Em João capítulo 12 vai falar o nome dela e o contexto mesmo. Mas no capítulo 7 de Lucas vai dizer apenas uma mulher. E mais do que isso, a expressão que usa-se para essa mulher é pecadora. Uma mulher pecadora, não tem nome. Só tem uma deficiência que todo mundo sabe e conhece. Porque às vezes as pessoas querem nos olhar e nos definir pelos erros que cometemos. Mas o Senhor está dizendo que Ele não olha para os erros que você cometeu, Ele olha para a história que está construindo em você. E aí essa mulher, ela entra nessa casa onde estão ali vários discípulos, várias celebridades, várias pessoas consideradas. E essa mulher entra por debaixo da mesa. E essa mulher por debaixo da mesa, ela vai até Jesus Cristo. E ela diante dos pés de Jesus vai dizer o texto que ela quebra um vaso de alabastro. Um perfume caríssimo. E sabe o que os outros vão dizer? Nas duas versões, por isso que eu digo, você pode ler Lucas capítulo 7, não me lembro o verso, mas lá no final, e João capítulo 12, mesmo contexto, provavelmente seja Maria. Obrigado. E quando Jesus está ali, e quando ela derrama esse vaso de alabastro, esse perfume caro, aos pés de Jesus, um deles vai dizer assim, os dois eram discípulos, um deles vai dizer assim: nossa, se Jesus soubesse como essa mulher, ou quem ela é, não deixaria tocar no pé dele. Ela é uma pecadora. E o outro discípulo que a gente conhece muito bem, Judas Iscariotes. Judas vai olhar e vai dizer assim: nossa, esse perfume era caro. Podia ter sido vendido e dado dinheiro aos pobres. Mas o mesmo texto vai dizer assim: ele não estava preocupado com os pobres, ele só queria tomar a parte que ele roubava da bolsa de Jesus. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque quem faz aquilo que ninguém está fazendo, normalmente vai ser acusado de muitas coisas que não é. Vai ser muitas das vezes julgado erroneamente por alguém dizendo assim: nossa, não precisa de tudo isso. E
tem muita gente que vem para a igreja. Agora eu vou apertar um pouquinho, irmão. Ainda tem tempo, né? Vamos orar, daí você me perdoa na oração. Tem gente que vem para a igreja para entregar um culto medíocre ali. Eu não vou mentir, eu já fiz isso. Então pronto. Aí agora ninguém fica chateado. Eu já fiz isso. Quantas vezes eu, Jairo de Lima, vim para a igreja, saí de casa e cheguei e sentei num banco para participar, para assistir um culto. Era medíocre. Eu vinha, eu sentava, ouvia a palavra, ouvia louvores, às vezes cantava junto ou não, e depois ia embora para casa e nada mudava. Por quê? Porque era um culto medíocre. Eu só estava presente nele, não estava cultuando. Essa mulher, ela decidiu fazer mais do que simplesmente assistir Jesus falar. Ela decidiu adorá-lo. A minha pergunta para cada um de nós nessa noite é: como estamos terminando o nosso culto de 2023? Não estou falando desse, estou falando de um modo geral. Como estamos encerrando 2023 diante de Deus? Se Deus tivesse que dar uma nota para o nosso culto, qual seria? Uma frase, cadê o Felipe? Felipe está aí? Cadê o Felipe? Foi arrebatado, Felipe? Não, o Felipe está aí, porque ele está trabalhando com a equipe. O Felipe, ele me trouxe uma palavra. Dentre as conversas e reuniões que nós fizemos com os voluntários, antes, para conversar sobre os voluntários, ele me disse uma frase que me marcou. E ele falou isso com os voluntários. Os voluntários que estão aqui podem confirmar. Que é o seguinte: se Deus trabalhasse na nossa casa com o mesmo empenho com o qual nós trabalhamos na casa dele, como estaria a nossa casa hoje? Bom, isso não serve para os voluntários, isso serve para cada um de nós. Se a mesma intensidade de culto que nós prestamos a Deus fosse a mesma intensidade que Deus trabalha em nosso favor, como seria? É por isso que eu estou pregando hoje, irmão. Vai além das expectativas. Eu não estou te julgando se o teu culto não foi bom até hoje. Começa 2024 entregando um culto que você nunca entregou melhor. Começa agora. Começa hoje. Começa hoje abrindo tua boca e dizendo: o Senhor é bom. Começa hoje glorificando ao teu Deus e saindo daqui hoje dizendo: eu nunca mais vou entrar na igreja para não entregar um grande culto ao Senhor, porque Ele merece. Eu quero ir além das expectativas. Quem está aqui diz amém? Para a gente caminhar. Uma outra mulher chamada Rebeca, que a gente já pregou sobre ela, que casou-se com Isaac, por sinal. Vai dizer que Eliezer, servo de Abraão, quando Abraão diz assim: vai lá para o meio da minha parentela, da minha terra, e consiga uma esposa, alcance, prepare, traga uma mulher para que se case com meu filho, alguém da nossa parentela, alguém do nosso povo, alguém da nossa linhagem. Era costume da época. E quando Eliezer está indo pelo caminho, vai dizer que ele para em frente a um poço de água. E quando Eliezer está diante desse poço de água, ele se dobra, se curva de joelhos. E ele começa a orar ao Senhor. Eu não vou me lembrar exatamente a oração, mas é mais ou menos assim: Senhor, que o Senhor ache graça ao teu servo, e que a mulher que o Senhor quer para o seu servo, para Isaac, filho de Abraão, meu Senhor, seja essa mulher a primeira mulher ou a mulher que venha me servir água quando eu pedir água a ela. Mas presta atenção na oração de Eliezer: que ela me sirva água quando eu pedir água a ela. Ele estava ali num poço onde as mulheres vinham costumeiramente buscar água para levar para sua casa. E ele vai falar assim: eu vou pedir água e ela vai me servir água, mas eu quero que o Senhor me dê um outro sinal. Ela não vai só me servir água, só que eu não vou pedir, eu só vou pedir água para mim. Só que ela vai fazer além. Ela ainda vai servir todos os meus 10 camelos que eu estou trazendo. Assim o Senhor vai me confirmar quem é a sua escolhida. Agora olha, imagine, a Rebeca está indo. Eu já preguei sobre isso, você já deve se lembrar. Rebeca está indo. Era mais um dia como outro dia qualquer, irmão. Porque, eu preciso falar isso, Ei, grandes tesouros estão escondidos em dias cotidianos. Grandes chaves de virada, de mudança da nossa história, da nossa vida, podem estar escondidos em dias mais comuns que a gente possa imaginar. É um dia como outro qualquer. Rebeca está indo buscar água. E naquele dia, estranhamente, ela encontra um senhor, ela encontra um homem, que ela não conhecia, não sabia quem era. Nós sabemos que é Eliezer, servo de Abraão. E aí Eliezer vai dizer o que para ela? Por gentileza, me arruma um pouco de água. Imagine que essa mulher está já carregando o seu cântaro,
E esse homem a para no caminho para dizer, me arruma um pouco de água. Aí o texto vai dizer, então Rebeca pegou o cântaro, deu de beber a Eliezer e disse mais, Senhor, eu posso também servir água para os teus camelos. Agora deixa eu te perguntar, quem que obrigou essa mulher a fazer isso? Quem que pediu para essa mulher fazer isso? Agora quem que ela se tornou depois que ela fez? A dona dos mesmos camelos que ela serviu. Você pode estar servindo alguém sem saber que amanhã essa pessoa pode estar te servindo. Você pode estar cuidando de algo hoje que nem é seu, mas amanhã Deus vai te dar. Não, eu vou dizer de novo que acho que tem mais gente que pode receber. Cuide bem daquilo que Deus está confiando em você hoje. Pode ser que hoje você seja um dos funcionários, mas amanhã você pode ser o patrão dessa empresa. Só que Deus só vai fazer isso na vida de quem faz além das expectativas. Deus ele só vai abrir janelas, Deus só vai abrir portas, Deus só vai fazer o extraordinário para quem está pronto para viver o extraordinário. Tinham muitas mulheres ali ao redor de Eliezer, mas só uma serviu ele e os camelos. E só uma foi escolhida por Deus. Para a gente caminhar e a gente orar. O último deles eu não sei se todos conhecem, mas é um homem chamado Jesus Cristo. Quem conhece? Jesus Cristo, ele está um dia no Getsemane, no monte Getsemane. Tive o privilégio de estar lá, é emocionante demais. Incrível. E aí Jesus está no Getsemane, juntamente com 3 dos seus discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João. Ele vai dizer assim, orai comigo, porque a minha alma está angustiada até a morte. Preste atenção nisso aqui, eu vou encerrar. Quando Jesus Cristo está lá no monte, passando pelo último momento antes da cruz, Ele está dizendo para os seus melhores amigos, para as pessoas que mais confiavam, o seu ciclo de maior confiança, orem comigo, fiquem comigo, porque eu preciso, a minha alma está angustiada até a morte. Aí Jesus vai para o Getsemane, mesmo estando com eles, Jesus se afastava para orar sozinho. E quando Jesus se afastou, tem dois textos que falam sobre isso, Mateus e Lucas, se não me engano. Mateus 26 e Lucas 22. E quando, acho que em Mateus 26 vai dizer assim que Jesus vai pela primeira vez, a oração de Jesus é: Pai, se possível for, afasta de mim este cálice. Todavia, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Aí diz o texto lá em Mateus, que Jesus volta e encontra os 3 discípulos o quê? Dormindo, roncando. Bom, o próprio texto vai dizer, eles estavam cansados. Os seus olhos estavam pesados. Eles não estavam fazendo por mal, eles não estavam fazendo por desleixo ou por... Não, eles são humanos. Ei, vai ter hora que as pessoas que você mais confia, que você mais espera que estejam do teu lado, vão te abandonar no momento mais difícil. Faz parte do processo. Essas questões todas, Jesus Cristo está orando e dizendo: se possível for, afasta de mim este cálice. Vamos traduzir isso? Jesus está dizendo: se for por mim, eu não quero ir. Se for para fazer a minha vontade, eu não vou. Se for para eu escolher, eu não vou. Eu sei que isso aqui é muito pesado, talvez constrangedor para alguns, é chocante. Nossa, Jesus não queria ir para os irmãos. Quem gostaria de ir sabendo tudo que ia passar? Jesus está dizendo: se eu puder escolher, eu não quero ir. Mas aí entra alguém que vai além das expectativas. Jesus está dizendo: se depender de mim, eu não vou. Mas eu sei que não depende de mim. Eu sei que o Senhor já determinou. Eu vou cumprir aquilo que eu prometi que eu ia fazer. Ei, vai ter hora na minha e na tua vida que a gente não vai fazer porque a gente quer fazer, a gente vai fazer porque a gente precisa fazer. Isso é alguém que vai além das expectativas. É alguém que está com dor, é alguém que está sozinho. Aí Jesus vai a segunda vez. Ora, o texto vai dizer, ele orou a mesma oração por 3 vezes. Pai, se possível for, afasta de mim este cálice. Todavia não seja feita a minha, mas a tua vontade. Ele volta, os discípulos estão dormindo. Mas irmão, daí olha aqui para mim, eu vou encerrar com isso. Eu sei que muita gente está aqui hoje dizendo assim: pastor, eu entendi.
Eu quero viver. Meu sonho é poder viver isso. Eu gostaria muito de estar cheio de expectativa igual o Senhor e motivação igual o Senhor. Eu gostaria de estar vendo isso. Eu também quero, pastor, mas eu estou cansado. O Senhor não sabe como eu estou terminando o ano. Estou sentindo Deus aqui, irmão. Estou sentindo o Espírito Santo tocando vidas aqui hoje. Tem gente dizendo, tudo que eu mais queria era terminar o ano e começar 2024 dizendo, eu vou e vai dar certo. E eu vou além das expectativas, mas pastor, eu não tenho força nem para dizer nada. Eu estou acabado. Gente aqui, o Espírito Santo está tocando. Pessoas estão aqui hoje dizendo, mas eu estou aqui só o pó. Eu estou, mas o meu casamento está acabando. Eu estou, mas a minha família está toda errada. Eu não sei como vai ser o Natal, eu não sei como vai ser o Ano Novo. Eu estou, mas está tão difícil pagar as contas no final do ano. Eu já estou pensando nas contas do ano que vem, eu já não sei como vou fazer. Eu sei que tem gente aqui hoje quebrada emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. Irmão, não é só você. Eu sei que se a gente... Não vou, lógico, constranger ninguém para levantar a mão. Mas se a gente pedisse para levantar a mão, eu sei que a maioria levantaria. Porque quem não está? Mas aí eu quero que você leia comigo o último texto que nós vamos encerrar. Lucas capítulo 22, versos 42 e 43. Lucas 22, 42 e 43. Na terceira vez, depois de Jesus fazer a primeira, os discípulos estão dormindo. Orar a segunda, os discípulos estão dormindo. Orar a terceira. Na terceira vez que Jesus orou. E logo depois ele já seria traído e preso e crucificado. Olha o verso 22 e 23. Dizendo, Pai, se queres ou se puderes, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha, mas sim a tua vontade. Verso 43. Olha o verso 43, irmão. Eu não me lembro de ter lido esse texto e entendido dessa forma. O texto diz, então lhe apareceu um anjo do céu, que o consolava, que o confortava, que o fortalecia, que o preparava. Quando as forças da terra se vão, porque as pessoas nos abandonaram, existe um anjo no céu que aparece. Existe o Espírito Santo dentro de nós. Existe um anjo enviado pelo Senhor. Existe um sonho que te alcança. Existe uma palavra como essa de hoje que te alcança para te dizer, você não pode desistir, você não pode se abalar, você não pode parar agora. Você vai continuar, você vai prosseguir, você vai alcançar, você vai viver todo o propósito, porque o céu está cooperando com você. O céu está cooperando em teu favor. O céu está com você. Neste alvo, neste plano, neste sonho, você vai conseguir. Coloque-se de pé, por gentileza. Desculpa que eu passei do horário. Nós vamos orar em uns 5 minutos, a gente já encerra. Mas eu preciso fazer isso. Eu quero que todos fechem os olhos. E eu quero que você... Mas, irmão, eu sei que... Eu não quero te constranger de verdade, de todo o meu coração, mas eu preciso que você tome essa decisão hoje. Você que veio aqui hoje dizendo, eu não consigo, eu não posso. Mas essa mensagem está te encorajando a prosseguir e continuar. Mas ainda assim, você sente que você precisa de uma oração. Eu gostaria de te convidar para vir à frente, todo com os olhos fechados, por favor. Mas você que sente que precisa de uma oração, você entendeu que essa mensagem foi para você hoje. Que você precisava disso, você precisava dessa palavra, você precisava de algo para te levantar hoje. Vem aqui para frente, não tenha vergonha, vem aqui. Isso, se a equipe puder me ajudar, os líderes, diaconato, puder me ajudar a vir aqui também, juntamente com eles, abraçá-los e orar com eles, eu agradeço. Isso, sai do teu lugar, venha para frente, não tenha vergonha, não tenha medo. Não é fácil. Repita, essa mensagem foi primeiro para mim. Se eu estivesse escutando essa mensagem, eu estaria na frente. É que Deus já está me tratando ao longo da semana com essa palavra. Então preste atenção, Deus te trouxe aqui hoje para te dizer, pode, pastor, por favor.
O Espírito Santo te trouxe aqui nessa noite, Jesus Cristo te trouxe aqui nessa noite para te dizer, você não vai desistir. Olha para mim, olha aqui para mim. Você não vai desistir, você não vai desistir, você vai prosseguir, você vai continuar. Jesus é contigo, o Senhor é contigo, o Senhor é com a tua casa, o Senhor é com a tua família. Você não vai desistir, você não vai parar. O Senhor te trouxe aqui hoje porque Ele vai renovar as suas forças. Ele vai te preparar, como diz Isaías capítulo 40. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águias, caminharão e não se cansarão, correrão e não se fatigarão. O Senhor está te renovando nessa noite em nome de Jesus. Então enquanto o louvor vai ministrar, o pessoal vai ungindo, pode passar, pode ungindo, pode orando por cada um deles. Irmão, coloca diante de Deus agora as suas dores, as suas lutas, as suas aflições. Se não conseguir falar, chora, chora. Só diz e o Senhor te toca, peça para Ele te tocar agora. E a igreja, todos aqueles que permaneceram no lugar, vai orando, irmão, vai orando. Ó, tem mais gente chegando, ajuda aí. Organiza o pessoal, todo mundo recebeu.